um prazer Muito acompanhá-la nessa obrigada. jornada mais uma vez. Olá, tudo bem com você aí? Você aí da página Ana Reis Políticas Públicas e do canal do YouTube Ana Reis Políticas Públicas. Hoje nós estamos direto aqui do Estúdios Pops. E eu venho com duas convidadas especiais para comemorarmos o Dia da Consciência Negra. É isso mesmo, gente. Mês de novembro, nós estamos aí com vários assuntos para falar e desta vez eu trouxe aqui comigo a doutora Juliana Cardoso e ela, Graziela de Paula, que é cerimonialista e produtora de eventos. Eu deixarei com que as duas se apresentem, algo assim mais delicado, e cada uma sabe do seu currículo, do que traz aí. Vou começar pela doutora Juliana e, oportunamente, falará aí a Graziela de Paula. Doutora Juliana, gostaria que a senhora se apresentasse, por favor. Olá, Ana. Olá, Grazi. Olá. É uma alegria estar com vocês aqui neste dia. Eu sou Juliana Sampaio Mendes Cardoso, sou formada em Publicidade e Propaganda, Gestão de Pessoas, Direito, com especialização em Direito de Família, Direito Administrativo e psicanalista também. O tema hoje que você me solicitou é um tema muito interessante, porque ele vem de uma pesquisa que vem sendo feita há mais de um ano, né, com grupos de mulheres aqui no município e sul de Minas também. Então, será um momento de muita alegria podermos falar sobre isso. E importante ressaltar, gente, desculpe, né, a Grazi iria se apresentar, mas nós vamos falar da mulher 45 mais e racismo estrutural. Grazi, sinta-se à vontade para se apresentar, por Muito favor. obrigada, Ana, pelo convite. Prazer, doutora É um Juliana, estar aqui com a prazer. senhora. Sou Graziela de Paula, cerimonialista, sou graduada em comunicação, produtora de eventos, o melhor do flashback aqui na cidade de Uberlândia, e também sou cerimonialista, mestre de cerimônias do Celebra Preta, um evento que é feito anualmente com a junção, né, com a coletividade de mulheres empreendedoras pretas na cidade de Uberlândia e região. Muito obrigada pelo convite mais uma vez, Ana. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, Graça, pela apresentação, a senhora também, doutora Juliana. E vamos falar da mulher 45 mais. Eu amei esse tema, essa sugestão de tema, né, que inclusive foi a senhora quem me passou. E a pergunta: por que trabalhar com a mulher 45 mais? Qual a ideia desse tema? Esse tema ele veio de um grupo de mulheres que existe aqui em Uberlândia, que possui mais de 40.000 mulheres, né. E percebeu-se uma necessidade muito grande do grupo de mulheres acima de 45 anos em busca de conhecimento na parte financeira, de empreendedorismo, de coletividade também. Baseado nisso, nós decidimos fazer uma pesquisa para entender melhor quem eram essas mulheres, né? Onde elas estavam, quais eram as necessidades, se eram casadas, qual o trabalho delas, onde estavam localizadas, se tinha filhos ou não. E fizemos uma pesquisa com essas mulheres e conseguimos chegar a um resultado muito interessante, né? Então, iniciou desse momento, né? Da percepção de um aumento muito grande de mulheres acima de 45 anos se interessando por um assunto específico que é o empreendedorismo. Por quê? Porque chega numa fase em que ela percebe que às vezes ela passou uma vida toda CLT e não conseguiu desenvolver todo o seu potencial, se confundiu ali no papel de mãe, de esposa, Sim. né, de dona de casa. Então ela começa a emergir, né, quem sou eu? Aos 45 anos, Uhum. né. Em que lugar que eu estou? O que que eu posso fazer ainda, né, porque nós já estamos, assim, numa idade, né, É como se ela que tivesse um despertar, na verdade, né? é um despertar, né, é um despertar psíquico inclusive, né, a Exatamente. psicanálise responde isso muito bem, né. Uhum. E interessante, gente, eu e a doutora Juliana temos aí a mesma idade, 51 anos, e a Grazi é uma das nossas convidadas, que é a 45 mais, 48 anos. Grazi, como que você se vê dentro de uma sociedade como a nossa, né, berlandense, Sim. dentro de um contexto social, uma mulher preta, uma mulher que de 48 anos, como que você se encontra na sociedade? É muito interessante essa questão que a senhora colocou, desse momento em que há esse despertar realmente, ali a partir dos 40, 42, parece que vem numa crescente, não é Vem. isso? E aí quando se dá conta dos 45,
você já pensa, só faltam 5 anos para chegar nos 50, e aí o que que eu construí até aqui? Que O eu que ainda que eu posso posso fazer? é Porque isso. além de mãe solo, de 2 filhos que estão na faculdade, além de trabalhar com evento, cerimonial, quem que é a Graziela hoje? Isso. Né, e aí se vê dentro de um todo, né, da sociedade, em que há vários questionamentos externos em relação a nós, da nossa posição Uhum. enquanto mulher, mãe, empreendedora, e nós mesmos, né, que fazemos esses questionamentos: "O que que eu sou hoje?", né. É. Então, assim, são questionamentos diários e que vão aumentando a cada dia, né, e a cada dia a gente tem respostas ou não para esses questionamentos. É um debate diário comigo e com outras mulheres da mesma faixa etária a partir dos 45 que também hoje eu percebo que estão se fazendo esses É, questionamentos. porque toca na identidade, né, toca no Exatamente. desejo, toca no questionamento da vida, né. Onde estão e os meus sonhos que eu E os meus tinha? Eu sonhos, construí algum o deles? É, que dá tempo de fazer ainda, Exatamente. Ainda né. consigo realizar algum É. deles, E né? com o tempo, quando você chegar aos 50, Daqui a pouquinho. essa poeira vai baixar e as coisas vão ficar bem assentadas. Você já vai realmente falar: "Eu sou isso, Uhum. eu não gosto daquilo". Então você vai deixar no passado mesmo aquilo que não te importa mais, aquilo que você não suporta carregar Algo que mais, algum tempo atrás tinha uma total relevância deixa de ter. deixa de ter. E exatamente. você assume A um papel gente da sua identidade real, isso é Isso é psicanalítico. a gente psicanalítica. se construir naquilo que o outro quer que a gente seja Sim. dentro de um contexto social. Ah, mas a opinião das pessoas, elas se tornam totalmente irrelevantes nesse Uhum. momento. Eu, por exemplo, percebo isso, que já era uma pessoa, assim, mais tolerância zero, hoje a minha tolerância ela Diminuiu ainda mais, né? porque assim, Não devo mais não que eu não valorize, satisfações, é é. lógico, né, como psicanalista, eu sempre tenho uma escuta ativa, estou atenta às necessidades das pessoas, tanto Uhum. sociais quanto pessoais, faço questão disso, né, eu atendo na psicanálise só socialmente, né. Olha, que Hoje em interessante. dia eu não cobro mais a psicanálise, eu tenho 10 pacientes sociais. E que bom isso, É, ouvir isso, né, diante é, da necessidade que se tem de inúmeras mulheres de Poder passar por um, né, por esse porque a processo de gente psicanálise e às vezes o financeiramente não conseguem. isso. e a Mas eu gen vou dizer que a coisa mais difícil é encontrar uma pessoa que entenda que o social tem Tem valor. valor. e tem valor quando ela consegue se encontrar também, que é a busca Isso. da identidade, né, que É. é o que eu iria realmente te perguntar, como que a psicanálise vê hoje a mulher de 45 mais, né, Mas uhum, e sobre essa questão, quer dizer, você presta um serviço para uma sociedade que está em busca do seu eu, que é o como a psique nos uhum. ensina, Sêneca, tem o Carl Jung também, que eles falam também sobre essas questões. Como é a mulher de hoje, como era a mulher de antes e o que que eu me tornei a partir de agora. A psicanálise enxerga completamente diferente do que a sociedade impõe, porque como que a sociedade vê hoje, de acordo até com as pesquisas, como a sociedade vê a mulher 45 mais, especialmente a mulher, o homem não, viu. Nessa pesquisa tinha um dado importante, Sim. o homem aos 45 anos ele está em pleno vigor de trabalho, o mercado o enxerga como uma pessoa referência dentro da empresa, né, Uhum. como de um conhecimento muito grande. A mulher não, a mulher já envelheceu, a mulher, se estiver trabalhando numa empresa, possivelmente ela será demitida, Substituída, Desviada. demitida por porque uma não há essa uhum. política dentro da empresa, das empresas hoje, de recolocação. Vamos colocar essa mulher que tem um conhecimento, que tem uma abordagem diferente do homem, às vezes, porque a gente tem uma visão diferente do homem, do grupo, do coletivo, Sim, do ser humano, né? Deus nos fez diferente, não foi à exatamente. toa. Uhum. Não é em vão. Não existe na maioria das empresas atualmente uma visão de recolocar essa mulher ali ao invés de demitir. Eles pensam que ela ficou velha, vai chegar aos 50 então, vai ficar cansada, entrar na menopausa, e aí não vai ter mais aquela visão que a empresa E o gostaria vigor que a para empresa atingir o precisa. É propósito, como se atingir houvesse os um um de- desnivelamento, né. é, Ela não está no s- mesmo patamar que o homem. O homem de 45 está ótimo, é extremamente inteligente, ativo, e a isso. mulher é como se ela tivesse caído, né. Caído, ela vai ficar velha Uhum. e as empresas têm essa visão. Tanto que Infelizmente é com verdade. 40, 45 anos a gente sabe, são demitidas da empresa realmente. Então nós estamos iniciando um movimento aqui em Uberlândia de tentar
modificar essa cultura empresarial, para que essas mulheres possam ser recolocadas, elas possam ser colocadas em grupos com jovens, né, que possam tê-la como referência naquele grupo, e não demitida. Mas é um processo cultural, é um processo que Uhum. demanda um tempo, como eu disse lá no grupo de trabalho, nós vamos semear, mas talvez não vamos ver florescer, Mas né. a semente está sendo A semente está sendo plantada. Está plantada, sendo né. plantada, Eu que é até o mais escrevi um livro importante. sobre o pensamento estratégico e o sucesso, ele engloba um pouquinho desse tema, o segundo livro talvez englobe um pouco mais, né. Uhum. Então a gente tem que ter um pouquinho de atenção. Então a psicanálise vê a mulher como num ritual de passagem, ela questiona a sua identidade, isso impacta nos seus desejos, e isso é totalmente questionar a sua existência. A partir do Uhum. momento que você questiona a sua existência, você passa a se tornar uma pessoa com outro tipo de referência. Você deixa de cultuar, deixa de querer aquilo que não faz sentido mais na sua vida. E quando você passa a valorizar o que faz sentido, a sua vida muda, a sua maturidade se assenta, né. Uhum. Então a psicanálise tem uma visão completamente diferente. Ela vê a mulher como um despertar, como a Grazi disse, né, ela está despertando para um outro momento da vida. Quando eu cheguei aqui eu ouvi assim: "Estamos no melhor momento da vida", né, a Isso. gente passa a observar as coisas com detalhes. A mulher aos 45, 50 anos parece vir uma chave que parece conversa de velho, gente, mas não é. É uma E eu chave, posso dizer você isso. amanhece, você Anoitece de um amanhece, jeito, amanhece de fala: outro. "Gente, o que que aconteceu?". Você olha seu marido diferente, você tem uma percepção da educação que você deu para os seus filhos, você olha dentro dos olhos dos seus filhos e vê ele como outra pessoa. Eu olho para o meu menino de 12 anos e falo: "Meu Deus". E não é ele, né, tanto assim, sou eu. Eu sou mais tranquila em determinados assuntos e totalmente impaciente em Em outros, né. outros. E também entra aí a questão da menopausa. Que é uma questão muito importante ser observada, porque muitas vezes as mulheres entendem isso como um processo de depressão. Não deixa de ser um processo de depressão, Difícil. porque assim, é uma introspecção muito importante, muito séria, que pode ser confundido como depressão e às vezes a pessoa vai mesmo entrar em processo de Em depressão depressão. se ela não tiver com quem conversar. Mas hoje, gente, nós estamos num momento completamente diferente. A ciência já evoluiu, a gente já sabe que existe a reposição hormonal, a gente pode falar com as amigas sobre a Sim, menopausa, nós exatamente. Não, podemos, não é mais um Sobre tabu, não dar né? é sobre um dar os Porque tabu, um tempo alertas, né. atrás era um tabu, não era se um tabu. falava, né, a respeito E disso. muitas mulheres entram na pré-menopausa justamente nessa faixa etária, então tudo se confunde. Então Uhum. é importante você procurar um psicólogo, um terapeuta, uma amiga, Tentar entender a nova um grupo. fase. Eu falo assim, gente, um grupo, um pequeno grupo da sua igreja, tudo é válido, Sim, né, para que você possa trocar experiências nesse momento e seu corpo vai mudar. se sentir segura e não S julgada, É, né? o É, seu corpo vai exatamente. mudar em muitos aspectos, e é preciso observar isso. Então você tem que procurar os médicos também, para que você possa compreender o que que está acontecendo. Isso tudo vai afetar a sua vida, vai impactar a sua vida Impactar, para sempre. exatamente. Você, nessa questão da menopausa, como que você está? Já percebe alguma coisa? Ainda não? Mas ainda não. Talvez porque a minha menstruação, a primeira, né, tenha vindo também de uma forma tardia, eu já estava 15 anos. Uhum. Muito E a minha mãe também, e isso acaba tendo um peso, essa questão genética também, né? A minha mãe começou com o processo de menopausa aos 52 anos. Então, assim, por enquanto ainda não. Mas estou atenta, tenho lido, assistido entrevistas de vai se artistas, preparando. compartilhando com as amigas, né? E sobre os fogachos, sobre as questões tanto físicas quanto Quanto emocionais e emocionais. psicológicas Uhum, também, né? exatamente. Então, assim, eu tenho compartilhado, ouvido muito a respeito disso, para estar atenta também aos sinais de É, que o quando isso primeiro sinal é o acontecer, cansaço, é um cansaço que é, você já não tinha antes. É, É um um cansaço, assim, você cansaço. não levanta, você fala: "Não, hoje eu não faço", e amanhã tá igual, no outro dia, aí as dores no corpo, ah, sim. dores no ombro principalmente, dá um ombro dolorido, assim, dor no quadril. Nada tá bom. É Tudo, É, mesmo? você vai tudo vestir é uma roupa, ruim. nunca tá legal, por exemplo, você gosta de onça, não quero onça mais, detesto onça, de onde que eu tirei isso? Assim, é É É difícil, é mesmo, é muita difícil. exatamente, você coisa, começa a né? implicar com as pessoas, são sintomas, Então você está atenta a nem isso, né? sempre, porque às vezes você nem fogacho vai ter.
É, Porque as pessoas limitam muito a menopausa a Exatamente. fogacho, e às é, vezes você não terá isso, né. sim. E aí depois vem os outros sintomas, a menstruação vai mudando, às vezes ela Uhum, vai diminuindo o período, depois as Depois dores no aumenta. corpo, depois às vezes ela aumenta, às vezes ela para, mas isso entendi. quando você já está lá no final. O problema é que a gente não percebe os sintomas anteriores, aí você perde a janela de fazer a reposição hormonal. É, eu até Existe uma conversei a janela, respeito né. sobre isso na consulta periódica ao ginecologista, né? E aí fez todos os exames, não, você pode ficar tranquila, tá tudo bem e tal. E aí eu ainda vim questionar com eles, falei, nossa, e quando começar esse processo, né, eu vou poder fazer a reposição hormonal? Não vou poder por conta de caso de câncer na família, na primeira linhagem, então não vou Uhum. poder fazer. Ele falou, não, aí vamos trabalhar quando chegar esse momento com alimentação, atividade É. Ah, física, mas um momento a proposta. medicina já evoluiu, eu tenho câncer e eu faço reposição hormonal. Bom, o Então meu assim, médico disse que não a seria a medicina já O que aconselhável, na evoluiu. verdade eles falam pra gente, porque na verdade a gente fica buscando uma antecipação, eu é, sou uma antecipada. É, O médico já fala assim: "Já chegou? não é Você momento ainda, por que você está preocupado você com já isso? chegou nesse período?" Aí eu olho assim, até sem graça, né, já falo assim: "Não, não, então vamos esperar, não fica sofrendo antecipado não", porque às vezes a gente, né, acaba sofrendo antecipado. Foi no primeiro semestre que eu fui, ele falou: "Não, ainda tá tudo normal, tá tranquilo, fica de boa Sem e sem sofrimento. sofrimento". estrogênio caiu, você pode estar na hora de fazer reposição, é só isso. Fez o estrogênio tá baixo, esquece, já E era. vai vivendo. Graziela, eu gostaria também de fazer uma pergunta dentro do contexto, profissional. Nós sabemos que hoje você é uma grande produtora de eventos, sabemos da qualidade do seu trabalho, né, Obrigada. trabalho muito bom. E você entrou nesse mercado há 27 Há vinte e anos, sete há anos. 27 anos. E como foi o começar para chegar até aqui? Porque nós sabemos que, Hum. há uma diferença entre a mulher branca e a mulher preta. É. O nome, porque É é racismo, é Amanda. Eu vou te falar, não foi fácil, não é fácil, é uma luta diária. Porque há 27 anos atrás eu comecei devagarzinho, ali engatinhando, fazendo um eventozinho ali na confiança, porque essa questão de espírito de liderança isso nasce com a gente, né? Sim. E aí você começa a fazer uma festa aqui, outra ali, daqui a pouco já começam a te chamar, e assim se deu. E eu sempre percebi, e com o passar dos anos foi ficando ainda mais perceptível, a desvalorização da profissional por conta da cor, da minha raça, Mesmo, da minha Grazi. pele. Se eu fizesse um orçamento, a outra pessoa fizesse o orçamento parecido, eu via na tratativa, entendeu? Às vezes eu ia por indicação fazer um atendimento, e aí quando chegava, aquela medida que se dá de alto a baixo, tipo assim, mas ela, sabe assim? E mesmo, às vezes, diante de profissionais que estavam ali envolvidos no evento, quando eu chego e me apresento, isso até hoje, Paula, eu chego e me apresento, eu sou a Grazi, cerimonialista, alguns tipo assim, ah, tá. Tem uma a dificuldade, surpresa. tem uma dificuldade em se submeter, vou colocar isso entre aspas, né, de Uhum. submeter, porque ali eu sou os olhos do cliente. Então, se eu vou fazer uma Exatamente. cobrança, às vezes há uma resistência. Por quê? Porque eu já ouvi. Quem que é essa preta aí para querer falar isso comigo? E aí eu ter que me impor e dizer, eu sou a Graziela de Paula, cerimonialista, e sou responsável por esse evento. Vamos cumprir de acordo com o que foi contratado? Ou será necessário que depois se faça um processo E de é muito ressarcimento? bom, Entendeu? Graziela, você falar sobre a questão de posicionamento, porque as pessoas confundem muito, gente, objetividade com posicionamento. E ser objetivo, na maioria das vezes, nem é ser sem educação, ser deselegante com o outro que está ali, mas há essa necessidade realmente de se posicionar. Eu tenho que estar sempre provando mais, sabe? São risadinhas, são comentários, são olhares. Será que ela entende mesmo do que ela está falando? O cliente que vem e às vezes indicado por uma outra pessoa, hoje nem tanto, mas um tempo atrás, às vezes vinha por pesquisa, digamos, né? Ah, Uhum. pesquisei, vim por indicação, ou descobri seu nome e vim. Quando chegava e via, e aí ficava com aquele pé atrás. E aí eu vou lá, realizo o trabalho, e a partir daí
outras indicações vêm, ou veem meu trabalho nos eventos e aí Reconhecimento. reconhecem, sabe? Então, assim, é uma luta diária. Você está sempre tendo que provar mais. E, assim, nesse meio de eventos sociais, principalmente, são pouquíssimas as cerimonialistas pretas que nós temos em Uberlândia. Se comparadas ao Uhum. número total de cerimonialistas, São busque mestres de cerimônias num palco apresentando um grande evento. Não tem. Não tem. Eu fiz ano passado de uma concessionária aqui em Uberlândia, que eu fui muito bem tratada e agradeço por isso, porque assim, eu fui indicada por uma noiva que eu fiz o atendimento com ela, e aí houve a necessidade da contratação de uma mestre de cerimônias. E aí ela falou meu nome e cheguei lá, o rapaz, oi, você tal, mas me tratou super bem do RH e fui contratada para fazer o aniversário de 60 anos de fundação dessa concessionária, que é a nível estadual, e conduzi de uma forma muito profissional realmente, e ao final sentir o reconhecimento do meu trabalho quando o presidente da concessionária da empresa vem e me parabeniza e fala, eu quero você todos os anos em nossos eventos. Nossa, Então, isso, assim, é extremamente Gratificante. sabe? Eu até me emociono, eu tô até arrepiada aqui. porque às vezes as pessoas nos desmerecem, sabe, Paula? Nos desmerecem tão somente pela cor da nossa pele. A gente tem que estar provando sempre. Tempo E todo assim, que esse é bom. mês de novembro é muito significativo. Porque é um mês. Porque então vai ter que ter o dia do branco, vai ter que ter o dia do índio? Não. Tem que ter e respeitar, sim, o Dia da Consciência Negra. Esse Brasil luta foi pra gente fundado conseguir. com o trabalho de um povo que foi escravizado. Entendeu? Nós somos descendentes de um povo que foi escravizado, que eram reis, rainhas, que foram trazidos com todos os questionamentos que têm históricos e que se veem ao fim de um processo de escravocrata. A abolição, e nós somos jogados aonde? À margem. Vamos para as favelas, e isso é uma luta que se dá até hoje. Até hoje. Inclusive, eu quero deixar claro aqui, gente, isso é muito sério. Esse assunto, quando eu falo de racismo estrutural, isso para nós, tá, que somos pretas, é muito difícil. Isso para o relacionamento entre casal, entre homem e mulher, você ter merecidamente seu respeito dentro da sociedade e eu não sei se seria melhor ou pior. Na maioria das vezes, para chegar em determinado lugar, eu falo por mim, tá? Todos os lugares por onde eu passei e passo até hoje, todas as portas foram abertas por mim. Por mim. Então, se hoje eu sou a Ana Reis ou a Ana Paula da Silva Reis, respeitada dentro da cidade de Uberlândia e fora de Uberlândia, todas essas portas foram abertas por mim. Sabe, eu vejo em você potencial, eu vou acreditar em você, eu falo porque eu vivi isso. Uma pessoa muito importante na minha vida, que é Alexandre Andrade, eu quero registrar aqui o nome dele, que foi uma pessoa que falou para mim, eu acredito em você, Grazi, eu vou investir em você. Bancou minha faculdade de comunicação e falou, Grazi, um evento a nível nacional, e ele falou, vai lá e segura, faz, eu acredito em você. E ali foi um empurrão, sabe, assim, digo, vai. E isso, quantas pessoas fazem isso por nós? Nossa, Muito raríssimos. difícil. É muito difícil. Ô, Ana, eu sou presidente da Abranid, a primeira Associação Brasileira de Negros, Miscigenados e Pessoas com Deficiência. E, Grazi, gostaria de fazer um convite. Sim. Nós somos uma associação iniciante e gostaria de tê-la como nossa embaixadora. Olha, que muito chique! obrigada, agradeço. Vamos trabalhar isso. Você também, Ana, eu vou te fazer um outro convite depois. A Ana já participa, né, da nossa associação, é secretária, né, Ana? Isso. Já é Muito secretária, obrigada. primeira secretária. Com muito orgulho, gratidão Olha, mesmo. quando eu fui conversar com uma pessoa muito importante, assim, do meu ponto de vista aqui em Uberlândia, a respeito da Abranid, ela me perguntou quem era eu para abrir uma associação de negros, sendo que eu não sou negra, né? Mas mamãe papai, meu pai é branco, minha mãe é negra, meus avós são negros, meu avô herdou a fazenda do pai, que recebeu a fazenda, metade da fazenda da minha avó. Do pai da minha avó. O pai da minha avó era um italiano, mas que tinha um amor muito grande
pelo meu bisavô, que era negro. Ele era o capataz da fazenda. E ele recebeu metade dessa fazenda e casou com a minha avó, que é a filha mais velha do dono da terra. Casou com as famílias concordando. Sim. Foi um caso de amor entre todos eles. Então eu venho, E é essa é a difícil. minha ascendência. Então, quando você me fala assim que alguém viu além da sua pele, eu nem vejo quem que é preto, quem que é branco. Para mim, São pessoas, Mas né? são Mas ainda pessoas. tem muitas Juliana, mas pessoas que... isso é raríssimo É dentro. raríssimo. E olha só, até eu conversei com a Grazi esses dias e com a outra amiga sobre a questão do racismo estrutural de quando você está envolvida com uma pessoa. Uhum. Na maioria das vezes, eu acho muito importante falar sobre Sim. isso, porque quem nos vê assim, né? A sociedade, sempre bem vestidas, comunicativas, gente, não pensa que ter relacionamento é fácil. Se você namora com uma pessoa, seja ela branca, principalmente no caso de cor branca, a maioria das vezes você vai ficar ali escondidinha, escondidinha. Mesmo. E aí, na hora do bom mesmo, do passeio, das diversões, ele leva a mulher branca. Qual que é a diferença da mulher preta com a mulher branca? Eu sei do que você está falando porque é minha avó. Ela sempre me tratou assim. Eu tenho traço de negro, né? A bunda gigante. E a minha avó me chamava de Tanajura. E ela fazia assim. Ela dava o doce. Olha, eu não sou negra, né, gente? Eu sou parda. Uhum. A vovó dava o doce primeiro para os netos brancos. Olha aí, Olha, tá Depois vendo? era Era pra você. Era para servir. mim. Depois meu irmão é azul, não é preto, é azul. Ninguém sabe nem o nome dele, só chama ele de negão. Então, negão para lá, um negão para cá. Nós éramos os últimos. A mamãe conta essa mesma história que acontecia com ela, que quando a família se reunia, e daí a minha avó, a família dela era de portugueses, eles vieram, eu esqueci o sobrenome deles agora, lá do sul de Minas, são importantes lá. Ela não, o doce dela era, todo mundo comia doce de leite, as crianças comiam doce de leite na copa e eles levavam os negros para a cozinha para comer angu fubá com açúcar. Olha aí. Que a minha mãe Nossa, tem isso é muito pavor triste. de doce de leite, porque era um doce que ela tinha vontade de comer, isso traz lembranças terríveis. E você falando que fica contando essa experiência, a minha mãe até hoje, se você conhecê-la, ela é aquela pessoa que chega num lugar, a gente apresenta, todo mundo fala, mãe da Juliana Sampaio, que não sei o quê, e todo mundo gosta. Ali a pouco a mamãe tá num cantinho. Sabe? Aquele cantinho que foi a vida dela toda. À Né? margem, E ela meu se coloca pai, ali no e lugar meu de... pai frisou isso muito tempo, porque meu pai era brincalhão e ficava assim, macaca, vem cá, não sei o quê, ô negona, não sei o quê. Ela não gostava, mas ele era um palhaço. Ele era aquela pessoa divertida que fazia piada com tudo, e todo mundo achava graça, mas ele tocava num ponto que para Que era ela uma ferida, era né? uma ferida. Ferida. Então quando alguém me fala assim, por que que você... Pela minha mãe, Uhum. é só por ela. É por ela. E aí eu fico, até me emocionei enquanto a Grazi falava, porque assim, daí eu fico pensando assim, porque na maioria das vezes a gente nem deixa a mãe da gente perceber sobre esse tipo de situação. Minha mãe não faz ideia que eu estou abrindo, que eu abri Por a associação. quê? Ela vai falar, você é maluca! Porque a gente fica pensando assim, quais são as dores delas, É, né? Por exemplo, eu não tenho filho, mas eu acho que, eu creio que se alguém agir com intenção com algum sobrinho, gente, eu nem sei qual que seria a minha dor. Mas eu fico é, pensando assim, como que a mãe da Grazi É se tão, assim, sente é numa muito... situação dessa, gente, porque não é A fácil. gente volta, né, um pouquinho atrás, e aí eu me recordo, minha mãe, minha mãe faz 80 anos esse ano, extremamente lúcida, ativa, comunicativa, toma a cervejinha dela no final de semana, dessas. E a minha mãe começou a trabalhar com 7 anos de idade, de uma família de 7 irmãos, em que estudou pouquíssimo, então foi trabalhar desde muito cedo, trabalhou a vida toda como doméstica, depois vai para São Paulo, trabalha como governanta, enfim. E aí, quando chega o período que eu tô ali com 12, 13 anos, e aí na própria família começa aquela conversa de tipo assim, ai, podia arrumar um servicinho pra Graziela também. Ou seja, repetir aquilo que ela havia vivido. uhum, E minha mãe diz, não, a minha filha vai estudar. Ela não vai. O que eu puder fazer, eu vou fazer por ela.
ela não vai passar pelo que eu passei. Porque, assim, quando ela muitas vezes conta de humilhações que ela sofreu, ser excluída Sim. para comer o que restasse. Primeira refeição dos Isso. patrões, depois o que restasse eles comiam. Se sobrasse bem, se não sobrasse, amém. E passar realmente por Isso. situações de constrangimento e ser assediada, porque aí voltamos, Paulo, aquele ponto em que você fala da questão do namoro. Muitas vezes o homem branco olha para a mulher, ele quer usar o corpo dela, porque há como ainda a objetificação da mulher negra, de um corpo que pode Sim. ser usado, que aí nós remetemos novamente à questão da época da Escravidão. escravidão, né? Os senhores coronéis Queriam usar aqueles corpos, né? E elas passarem, né? Minha mãe passar por essa questão de assédio e sair, conseguir sair disso. E ela fala: não, minha filha vai estudar. Eu não vou permitir que ela repita. Não que fosse vergonha, mas ela não queria aquela mesma repetição do que ela passou É porque, de para certa mim. forma, ela se vê em você, né? Isso. E aí hoje, eu fiz o evento agora, né? Graças a Deus deu tudo certo. A terceira edição, o Melhor do Flashback, com o DJ Príncipe William, que foi aqui no Las Vegas Eventos. Foi um sucesso, graças a Deus, né? Paula esteve lá, curtimos, foi maravilhoso. E Próximo dia aí, 12. dia 12 de dezembro, a próxima. E aí ela viu as fotos e eu vi minha mãe ficar emocionada, assim, sabe? Ela toda vez, cada Sim. edição ela vê as fotos e fala assim: nossa, minha filha, então você produziu esse evento tão bonito. Isso para ela é um orgulho, Sim. né? Então, assim, e é por elas mesmo que a gente Sim, a acaba gente faz fazendo. por Tipo assim, eu elas, quero a fazer gente ainda acaba melhor para que ela realmente sinta orgulho, com né? 45 mais é que a gente faz mesmo pelos pais. A Sim. gente quer honrar aquilo ali, porque a Aquilo. gente começa a enxergar com os olhos deles. Deles. Exatamente. Então a gente para e fala: opa, minha mãe, nossa, o que eu posso fazer? Minha mãe tem super orgulho quando ela não mora aqui, mora em Varginha. Quando eu chego em Varginha, gente, é o mesmo que ser a vereadora. Ela quer mostrar apresentar pra pra todo todo Para mundo. chegar à padaria é uma hora. Eu não posso andar desarrumada. Eu quero levantar de pijama a padaria igual eu fazia quando era criança. Eu não posso. jeito. Pode. Porque ela bate na fulana, aí tem Maria Mole, aí tem o doce que eu gostava, aí tem uma comida que eu gosto, é a tia que não sei quem, é a fulana, não sei quem. E assim, é tudo. Ela anda com a revista, que eu saio na capa da revista. Olha só, gente. Papai, quando sofreu acidente de carro, ele bateu esse carro e tal, aí tiraram foto, mandaram as fotos, quando ele abriu o porta-luvas, a revista, ele Sim. saía com Com aquilo, aquilo, pra gente. mostrar. Aquilo ali, eu conto isso, porque aquilo ali foi na hora que eu falei, caiu a minha ficha. Uhum. Porque a gente mora longe, às vezes, dos pais, e liga, e hoje em dia vê pelo vídeo e tal, mas você não tem noção, você perde um pouquinho da noção do amor que eles têm por você, porque você vai se acostumando com a ausência. Uhum. Quando eu via que os meninos, meus irmãos mandaram as fotos, porque assim, mora longe, mas na hora de resolver, a irmã mais velha é que resolve tudo, né? Não Sim. sei Ah, se na graças. casa de vocês É. é assim, É. mas lá em casa você tem que pedir benção. Foi assim que a gente foi educado. E aí eu falei, gente, que importância que eu tenho, né? Eu tava achando lá, porque o papai faz tudo com meus irmãos, né? E pra mim nada, porque vai fazer o que por mim? Eu moro longe. Então eu até me senti assim, não, faz tudo pra eles, pra mim não faz, né? Então, voltando à questão, é que a gente tem que honrar os pais. Sim. Sempre. E Sempre. quando a gente faz 45 anos, que a gente percebe, poxa, falta pouco tempo, eu já passei de metade do caminho, então eu vou fazer só o que eu quero. A Ana ontem me ligou para falar um negócio, eu falei para ela assim, Ana, não manda em mim não, porque eu só faço o que eu quero. Isso que você está me Eu fiquei pedindo. muda no telefone, eu fiquei muda. Isso E que ela me você, sentiu, isso que como você se está diz, me eu- pedindo não vai contra aquilo que eu quero. Eu não vou fazer, não, senhora. E acabou. E a minha vida fiquei hoje muda. tem sido assim. Meu marido falou isso, quando alguém fala, esquece. Ela falou que vai fazer, esquece. Literalmente. E é bem essa postura, mas porque eu já passei, gente, lá, já queimei, já voltei lá, queimei de novo, Uhum. já passaram o trator em cima de mim, eu já fui e voltei 10 vezes lá, naquele Sim. lugar que um dia todo mundo vai chegar, né? E a psicanálise me ajudou muito nesse sentido. Quando eu decidi estudar psicanálise durante a pandemia, já era uma pandemia que eu não acreditava, nunca fui vacinada, achei que era um jogo mundial, entendi que aquilo ali era uma estratégia, tinha coincidido de eu
eu ter acabado de ler um livro justamente com aquilo, que acontecia aquilo, e eu falei: "Não, nada me faz, nada me domina". Lá em casa era som alto, gritaria e churrasco, pandemia toda, não usei máscara, Olha só. não não Eu peguei também fui um pouquinho. peguei covid 4 vezes, mas não tomei vacina e a louca da família. E resolvi fazer psicanálise, porque eu pensava: "Eu tô fora da caixinha, alguém tem que entender". E eu sou, além de tudo, eu sei, gente, eu sou escorpiana, né, apesar de que a gente, né, não precisa. Então, o escorpiano não faz terapia, porque ele é o terapeuta em É si. terapeuta dele mesmo. E eu resolvi fazer a psicanálise, e isso me levou para um mundo completamente diferente. E eu fui fazendo pesquisas, eu pegava assim, por exemplo, vou estudar o narcisismo, eu pegava uma pessoa narcisista e me aproximava dela. Hum. E ali fazia a minha pesquisa. Então vamos sair para eu tomar um café. E eu tinha um questionário na minha cabeça. A gente já sai montada. Eu já anotava tudo aquilo. Então eu quero pegar uma pessoa que esteja na mesma fase que eu. Fulano, você já está passando por esse momento e tal. E eu fazia aquilo. Então aquilo foi me ajudando, Uhum. junto com o olhar da psicanálise. Eu buscava o doutrinador que me ajudava também. Sim. Então, assim, estudar nessa fase também é muito legal. A ciência já comprovou que é a fase que nós estamos com a nossa mente mais aberta para o conhecimento. Para o E cujo conhecimento exatamente. também é propício para ser transmitido. É lógico, a gente tem que transmitir ao longo da vida. Mas essa fase é uma fase que a nossa mente está assim, bombando. Então, às vezes, demitir uma pessoa nessa idade, ou deixar de ouvir uma pessoa que já tem uma experiência nessa idade, é uma burrice. Uhum. É uma burrice, né? Primeiro que já é burrice não ouvir os mais velhos. Gente, Tem isso tanto é a fato. agregar. Quem é Ele jovem, sempre está tem ouvindo isso razão. nesse momento, deixa de ser idiota e passa a ouvir quem é mais velho que você. É verdade. Porque é fato, é um aprendizado de graça, né? Você A sabedoria, né, que vem com vai a ultrapassar maturidade, entendimento. várias dificuldades aí, aprendendo de graça, ouvindo uma pessoa, como eu fiz e como Sim. talvez vocês também já tenham feito. Uhum. Ouvir uma pessoa que já passou por isso. Estou passando por isso, Grazi. Você já passou por isso? Já. Então me ensina. Como é que é isso? É verdade. Né? Eu acho que também é um processo muito interessante da gente É observar. um livro vivo, É um né? livro vivo. a- E outra Exatamente. coisa, a gente passa a ter uma escuta mais ativa, a gente passa a olhar no olho, a gente passa a ouvir atentamente o que a pessoa fala, no sentido de que ela vai falar só uma vez. Se ela falar a segunda vez, contrário do que ela diz, acabou. Você já não tem mais aqueles 30 anos que você deixa passar as coisas sem ter um olhar de atenção. Uhum. Né? O seu olhar está atento o tempo todo. Então, assim, fazer 45 anos só tem uma coisa ruim: o seu corpo envelhece mesmo, a aparência não é a mesma, a pele não tem mais o mesmo tônus. Mas, assim, eu não trocaria isso pelo meu corpo de 20 anos. De forma alguma. A Eu também, imaturidade. Ainda porque eu sempre também não. busquei conhecimento, então estar com a minha mente tão consolidada como eu estou hoje, meu Deus, que delícia que é ser eu. Eu adoro ser eu. É muito bom. Eu né? amanheço, eu olho no espelho, eu me amo. Eu falei isso esses dias para uma pessoa. Eu falei assim: do que adianta eu estar dentro de uma sociedade e não ser eu? O meu eu, cadê a minha identidade? A Ana, que tem 51 anos, e ficar fazendo papel assim, de menininha. Gente, Milindre, né? eu vou fazer 52 anos. Como que eu vou ser uma menininha com as ideias, com De os 35, pensamentos que coisa tenho? ridícula. Então, Não, chega a ser ridículo, né? para. Não faz sentido. Eu Para não que tá entro. feio. Para que tá feio. A louca aqui falando, Ana, você foi chamar, não- você foi chamar a sua psicanalista. Eu falo, gente, eu não dou conta. Então, assim, é como se eu perdesse a minha identidade, né? Eu falo assim, esse desencontro de identidade, a gente que já teve em algum momento, creio que você também, Grazi, né? A Juliana, que a Juliana é mais durona, então eu já sei que não. Você Mas pensa. Mas quando a gente olha no espelho, não, eu sou a Ana de verdade, a Ana com esse cabelão, a Ana com esse bocão, a Ana que calça 40, a Ana que gosta de muitos acessórios ao mesmo tempo. Então, essa sou eu. Uhum. Né? Não tem por que mudar a Ana dos 45. Para agradar ninguém mais. Não né? tem Exatamente, como. a sociedade. Mas com isso serve 51. para os 30 anos, serve para os 20. Hoje nós temos uma geração muito dependente da rede social, Muito. muito dependente da imagem dos, como é que chama? Os influencers. Né? Eu detesto aquele povo.
Eu detesto, não influencia em nada, não Não influencia acrescenta nada, não nada. acrescenta nada na minha vida, que ele pode falar, aparecer 100 vezes, para mim é nada. Agora as pessoas que estão geração Z, É muito. Eu falo porque eu tenho são 2 filhos dependentes, mas o que também. eu tenho que te dizer é o seguinte: não importa se você é preto, se você é branco, se você é negro, se você é amarelo, não importa. A verdade é que nós somos a última geração que sabe que não importa. É, Uhum. é verdade. É, nós somos a última geração que sabe que não importa, porque na nossa infância, embora tenhamos exemplos como esses citados aqui, nós brincamos com gente negra e branca e tudo, Ralamos joelho, corremos na ralamos, rua, É, foi batemos mais sem bom. bola com tanta todas as diferença. cores. Sem... Quando Foi começa a mais bom separar os tudo. grupos, você começa a separar muitos grupos e a diferenciar, a gente sabe que isso aconteceu em determinado momento da política brasileira, que porque a gente tem que separar para poder dominar. E começa a dar muito nome para as coisas e letras diferentes e classificar diferente, você nem percebia que o diferente estava ali. Você passa a descobrir. Eu ainda falei com meu marido, para que dar tanto nome? Tudo tem que ter um nome, tudo tem que ter um motivo, tudo tem que ter uma classificação. Será que as coisas simplesmente não podem ser como são? Eu não posso ser como eu sou simplesmente porque eu sou. Eu sou Eu assim. sou, né? Eu Entender a questão sou. do eu Eu sou, né? sou, sou. né? Eu Isso é sou. muito Eu coloquei no meu significativo, Instagram, eu gente. sou isso, eu sou aquilo. E você entender que quando você coloca o eu sou, você está afirmando dentro do seu íntimo, no seu espírito, na sua alma, para Deus, diante Exatamente. de Deus, que você é aquilo. Então não Uhum. importa se você tem 45 anos, se você tem 20, se você tem 30 anos. O que importa é, quando você se olha, você tem que entender que só existe um de você, a forminha foi jogada Uhum. fora. É isso que eu Nós falo. Mas somos se você, únicos, mas se né? você não Somos gosta da sua únicas. aparência, eu tenho algo para te dizer. Problema seu, porque não vai mudar. Então tente ser uma pessoa melhor, tente transmitir o seu conhecimento, tente estudar um pouco mais, tente melhorar a sua vida. Quando eu cheguei aqui, eu fui lavar banheiro. Eu sou a menina que saiu do colégio interno. E que quando chegou aqui não tinha o que comer. Meu marido fazia faculdade de Direito, eu tinha que fazer o quê? Eu peguei minha menininha de 5 aninhos e fui bater na porta de uma escolinha. Chamava A Sementinha. Uhum. E eu saí de lá diretora da escola. Olha Por aí. quê? Porque eu quis saber mais. Lavar banheiro não era para mim. Mas era o que eu tinha naquele Naquele momento. momento. E eu Uhum. sou grata por aquilo. Pagou minhas Sim. contas. Pagou energia e água que estava vencido. Depois eu fui estudar. Na escola, eu fiz artes plásticas. Fui pintar painéis de teatro. Pintava painéis gigantes de 15 metros quadrados. Ficava lindo os painéis. E aí eu fui ganhando meu dinheiro. Com esse dinheiro eu fui pagando uma faculdade. Pegava carona para ir para a faculdade. Era longe, é o Nietzsche. Era o Nietzsche. Não Eu Olha. tinha. peguei carona ali. Pegava carona para ir para a faculdade. Voltava de carona às 11h30 da noite. Um calor, um suor. Cheirando mal, porque eu não tinha um desodorante. Eu não tinha um desodorante. Eu não tinha um gel de cabelo. Não tinha nada, gente. Eu fiz 3 faculdades. Eu paguei minhas 3 faculdades. Eu comprei minha casa, eu comprei Isso meus é a carros. Batalhou, correu atrás, não, realidade. não Fui ficou correr no atrás. vitimismo. Então, Isso. assim, eu só não vou estudar mais porque eu não quero estudar ano que vem. Eu falo 3 idiomas, minha filha fala 6 idiomas e ela aprendeu apanhando. Esse negócio de não dar tapa na bundinha da criança quando ela teima com o pai e a mãe, isso aí foi o maior erro. O Eu maior erro da concordo. psicologia foi isso. E daí Tem que muita gente vai querer me matar. conversou muito, aí Não, hoje tá dá todo umas um não é monte de espancar, menina aí não. que é cheio de vontade. Não é espancar menino, não tô falando disso. É Isso. colocar a criança no lugar dela, de filho. Uhum. Dentro da casa existem os Que pais e a os gente filhos. teve isso, Autoridade, eu né? sou autoridade sobre sua Autoridade. vida, você me É, respeita. então, assim, É. a minha filha fala, mamãe, eu devo tudo que eu tenho à educação que vocês me deram, porque ela ia apanhando para os cursos de inglês. Depois ela fez os outros tudo autodidata. Eu tenho hoje 51 anos e eu até nos lugares que eu chego com a minha mãe, conforme o olhar dela, eu já É sei o que pelo olhar. pode e o que não Os pode. meus até hoje, É viu? assim Ela mesmo. só dá uma olhada, eu Os falo, meus filhos gente, Os também meus são muito até assim. hoje, pelo jeito de olhar, eles já sabem que vai ter, Os o meus que falam, está calma, mãe, acontecendo. eu já vou É, resolver. então, assim, é desse jeito. então é isso. Não importa a idade que você tem. Você tem que entender que você é uma pessoa Uhum. única e que você tem capacidade de aprendizado e que às vezes está muito difícil aí em casa porque você, eu não tenho dinheiro. Gente, Elon Musk não fez faculdade, não.
Eu faço curso, Sebrae, Senac, tem centenas de cursos gratuitos sem Gratuitos. nenhuma inscrição. Você sabia? Exatamente. Aham. Sabia. 45 mais, inclusive, abriu cursos 45 mais de tecnologia e inovação, tiveram 10 vagas preenchidas. Pois é. Agora tem aqui em Uberlândia um curso só para jovens, esqueci o nome agora, infelizmente, alguma coisa Tempos. Estão tendo que buscar os jovens, porque o jovem não quer aprender. Tem vaga aqui de trabalho de Uberlândia de $40 mil Ninguém. que não tem quem Preencha. preencha essa vaga. Então, aqui tem 7 faculdades o ano que vem que vão abrir novos cursos de tecnologia e inovação Uhum. para poder preencher as vagas das empresas que virão para Uberlândia Sim. com 22 mil novos empregos. E os jovens estão aí para estudar. Então, assim, não desiste. Exatamente. Eu estava lá em casa com uma criança passando necessidade. Eu saí, bati na porta, alguém olhou para mim e falou: não, querida, eu vou te dar oportunidade. Alguém vai te dar oportunidade. E essa não foi a primeira oportunidade que eu tive dessa forma. Todos os meus empregos, alguém me deu oportunidade que eu fui lá e falei: olha, eu estou precisando trabalhar. E Eu não é quero trabalhar e vergonha. não é. Não é. Porque Até quem olha na hoje- gente, assim, hoje, né? Na época que acho- nós estamos, eu trabalhei como doméstica, eu trabalhei em lanchonete. O Uber Shop, na época depois virou o Nitri, O né? Nitri. O Nitri. Era o B-Shopping antes. Era o B-Shop, eu fui trabalhar de vender cachorro-quente, era um quiosque pequenininho. A minha mãe trabalhava na casa dessa pessoa, a gente já... Entendeu? Então, assim, a Graça comentou, me veio a memória na hora. Gente, dia de sábado, a gente trabalhava como doméstica e tinha dia que a gente ia comer 3 horas da tarde, porque o pessoal Tava ia fazendo hora na comer. mesa, né? Minha mãe conta, ficava lá fazendo hora, aí Hora você na lá tremendo, mesa, esperando. tremendo de fome e fazendo faxina. Gente, isso é muito triste. Então, assim, isso é atualidade até hoje. Os jovens têm que começar de algum lugar, né? Então, E não na tenha nossa época medo. não tinha nem isso, curso gratuito. Não tinha Gente, não nada. tinha. Gente, até não tinha a internet. datilografia. Gente, fazia Pra gente fábrica. fazer, tinha que pagar. Só que o que acontece com esses jovens? Eles sabem mexer no celular, mas pede para entrar num computador e mexer num Word, num problema igual Não, deu gente, aqui. Não peça consegue a eles mexer. que façam Computador. um texto, uma redação Não objetiva, Faz. não consegue. Não sabe fazer interpretação. Vai ler um livro, E, gente. gente, nós Sai viemos de uma pouquinho. geração que lia muito, né? A gente lembra aí da coleção Vagalume. Nossa. Eu Da lembro revista de Sabrina. Eu Rubem, tenho ela toda até hoje. nós viemos da geração ali de Rubem Alves, né? De Cecília Meirelles, Clarice Clarice Lispector. Lispector. Então, José assim, Saramago. exatamente, Jorge Amado. líamos Jorge muito. Amado. Então, aprendemos a escrever, a conversar muito a partir Que tinha disso que ler e também. resumir, Tinha né? que ler e resumir. Hoje não eles sabe fazer um sabem- fichamento. não. Fala em fichamento. Mas as dá um escolas desespero. também têm culpa Tem, nisso. sim. Eu falei lá na escola que meu filho estuda. Os livros são todos digitais. Por que não, gente? Eu compro Impresso. o livro, as questões de comprar o Folhear livro. aqui, ó. Né? Folhear, o tato Gente, Eu é gosto até importante. hoje. O tato é importante. Exatamente. Fazer o resumo daquele livro. Pega um livro que seja mais difícil de encontrar na internet, porque hoje eles manda O e-book, o Google resumir o livro para Resumiu. eles. E agora tem o chat Chat GPT, que já faz isso, existem vários outros. Eu uso muito inteligência artificial. Ela me ajuda em muitas coisas, sabe? Mas muitas coisas mesmo. Mas assim, tem coisas que não dá. A escola tem que ajudar. Então, esses meninos estão onde estão, porque facilitamos muito para eles. Muito. E ainda assim, eles estão em situação difícil, porque, embora existam muitas vagas de emprego, eles não têm a capacidade, a competência para poder ocupá-los. preenchimento. Então, assim, isso decorre da falta de ensino. Eu vejo a minha filha, ela busca o conhecimento o tempo todo. Ela fez os 5 outros idiomas autodidata. Uhum. Mas por quê? Porque ela aprendeu como é que se estuda, aprendeu a necessidade. Mas num resumo breve, independente da idade, há uma necessidade de ter um fluxo de vida. Sim. Eu levanto, eu agradeço pela vida, eu faço minhas orações. Isso não precisa levar horas, não. 5 minutos você já fez isso. Então, como será o meu dia? E dentro desse dia tem que ter algo novo. Eu lembro a Cida Garcia, ela foi minha diretora no Grupo Algar. Ela Trabalhei dizia muitos anos assim, lá.
Todo dia você tem que aprender uma coisa nova. Isso para mim era, nossa, era muito difícil, porque eu ficava buscando a O coisa que que eu vou aprender nova. hoje? O E que eu que é mal novo na Na opinião E eu dela? queria consultoria, né? algo grande. E sendo que todo dia eu aprendi uma coisa nova naquilo lá, gente. Eu trabalhei na Algar quando a Algar começou, né? Eu fiquei lá 6 anos quando começou tecnologia e inovação. Então, todo dia era uma coisa nova. Sim. Mas, de fato, se você for perceber, todo dia você tem que aprender uma coisa nova. Todo dia observa alguma coisa e tem um olhar diferente sobre aquela coisa. Então, eu aprendo a coisa nova. É Então, eu verdade. aprendo a coisa nova com a minha própria vida. Eu quero melhorar minha vida. E como que eu melhoro minha vida? Eu tenho que ler um livro? Eu leio o livro. Eu tenho que bater numa porta e procurar um emprego? Eu procuro esse emprego. Uhum. Eu faço 45 anos, estou me sentindo diferente, então eu procuro alguém que me transmita um conhecimento para que eu possa Para melhorar, ver se né? realmente esses Então, assim, por 45 está exemplo, igual. a Abranid, primeira Associação Brasileira de Negros. Eu vou enfrentar o quê? O que que vem pela frente aí, minha amiga Grazi, né? Eu convido todas as instituições de negros a se associarem à Abranid, porque a Abranid ela tem um objetivo de apoio a todas as organizações. E eu percebo que as organizações elas não têm um planejamento empresarial, como a Abranid ela tem esse objetivo. Ela tem um planejamento empresarial. E Uhum. ela tem no planejamento dela de orientar e incentivar todos os projetos de negros miscigenados, que incluem indígenas, né, Uhum. inclusive, e pessoas com deficiência. Então, as associações, as instituições que estejam com dificuldade, que procurem a Abranid. A gente não tem Instagram ainda, o Instagram vai sair. Mas a partir do ano que vem, a gente começa com os associados e somente os associados poderão ser beneficiados. Não vai ter Sim. custo algum Olha ser aí. associado da Abranid. Pelo Muito bom, contrário, Sueli. só benefícios terão com a Abranid. A Abranid vai apresentar, meu Deus, produtos odontológicos, como é que fala? Planos Planos odontológicos odontológicos. a preço de R$19,90 mensal, Olha aí. com uma série de benefícios odontológicos. Plano médico a R$19,90 mensal, para quem for associado, Sim. né? Isso Agora você já foi até, Já procurado faz a por um diferença. grupo de saúde. você até havia comentado sobre a associação e as mulheres de 45 mais, elas estariam incluídas dentro do projeto Tem um para projeto. O auxiliar. projeto para as mulheres 45 mais, ele vai ser um centro de treinamento e desenvolvimento contínuo. Porque o que nós percebemos através da pesquisa? A dificuldade dessa geração de entender as coisas online, Uhum. de aprender através do online. Aquelas que estão trabalhando já em grandes empresas, obrigatoriamente elas já estão no online, Uhum. porque as empresas evoluíram. Mas a maioria das mulheres não estão nessa condição. Então será um espaço onde elas poderão frequentar e aprender tecnologia, Muito inovação. bom. Vamos contar Muito com a ajuda bacana. da Prefeitura de Uberlândia. Vamos contar com a ajuda de várias instituições. Isso é muito Então, a bom. gente tem um projeto muito interessante. Ó. Nós temos o projeto de Minha Casa Minha Vida para quilombolas. Nós temos o projeto para pessoas com deficiência, autismo. Então, são 39 projetos. Olha que Olha que bacana. bacana. Então, estamos iniciando. Estou assim, com uma equipe diminuta, agora com a Grazi, nossa equipe. Ó, Ai, que mas cara toda. linda! Absurda! Quando essas pessoas, você falou assim para mim, as pessoas chegam, não é que elas estão espantando com você ser preta, porque você é linda demais. Ah, meu Deus, obrigada. Somos. Não tem nada a ver ser preta, né? Porque é bonita demais e assim, bem a cara mesmo. A gente pretende fazer vários eventos, acho que é uma coisa de movimentar mesmo a sociedade, tipo, para que todos participem, não só os negros, Sim. mas que todos entendam que não há necessidade dessa De diferenciação, discriminação, inclusive dessa os diferença. negros. Entendam que não há essa necessidade, porque eu vejo grupos também que querem segregar os brancos. Não há necessidade, porque tem o pobre branco. Eu sou uma pobre branca, né? Eu era, Aham. né? Uma pobre branca, não era? Eu tenho irmão branco, eu tenho irmão preto, eu tenho irmão pardo. Uhum. Né? E todos passaram pelas mesmas dificuldades que os negros passaram. Às vezes, não com a discriminação, isso é um fato. Eu me Sim. lembro quando meu irmão veio a Uberlândia, entrou no Center Shopping, foi E ficou pedido seguido? para sair do Center Shopping. Uhum. Porque ele é flamenguista, estava com camiseta do Flamengo, ele tem uma Ele é escola de negro samba retinto mesmo, é o que você falou que é. ele tem uma escola de samba do Flamengo.
Olha lá em só, Três ele é doente Corações, pelo doente pelo Flamengo. Flamengo, e ele foi todo vestido do Flamengo na época, e Fragmentado. foi, além de ser seguido lá Foi dentro, pedido para se retirar? e eu não tinha observado, porque não era comigo. Aham. Quando ele veio e falou: quero ir embora daqui, não sei o que, não sei o que. Aí que eu fui me atentar. Nossa, fiquei louca, a louca lá do Jiraya. Fui É eu, exatamente porque isso era que meu eu e a Grazi, irmãozinho. E exatamente isso. aí, mas A assim, eu tinha que. discriminação. Hoje eu tenho um olhar para isso, né? Eu tenho que ter um olhar para isso, porque, né, com a associação eu tenho Outro que ter dia, esse olhar. eu vi uma entrevista daquela atriz Denise. Ai, Eu vi da Thaís esqueci Araújo, que é agora o nome. É que humorista, e ela estava falando isso. Que ela foi criada na casa dela por uma empregada doméstica que tinha duas filhas e elas eram pretas. E aí ela falou: eu cresci sem entender que a minha família era racista. Que sentávamos na mesa, eu, minha mãe, meu pai, minhas irmãs, e a funcionária estava na cozinha com as filhas dela. Depois que se tirava da mesa e levava o que para elas. sobrava. E muitas vezes eu vi minha mãe chorar no ombro dessa funcionária, que era ela é da família, é da família. E não era da Não família, era. né? Então, assim, muitas vezes a pessoa não se dá conta realmente. Não se dá conta Até por que até por Até uma que a ficha organização. cai. Porque, por exemplo, eu tinha a Organização. Dona Maria lá em casa. Eu poderia implorar para a Dona Maria sentar na mesa, que ela não sentava. Ela se Ela não sentia. sentava. Ela não se sentia parte realmente daquilo ali, né? Vamos, Vem de uma cultura, né? Que, tipo Dona assim, Maria, coloque-se no seu lugar. Dona Então era Maria, como se vamos fosse uma servir. afronta. O almoço está na mesa. Não, pode comer. Não, Dona Maria, todo mundo servindo para acabar com isso logo. Não, Mas não é todo mundo que é assim. ela nunca fez isso. Veio também de uma. E a Um Dona Maria processo, nem né? era negra, não. Mas assim, nunca consegui fazer a Dona Maria sentar conosco. E quando ela Isso mesmo. foi embora cuidar da mãe dela, nos deixou para nós, levou um pedaço da Pedaço. gente. Porque Dona Maria que mandava em casa, ela mandava em mim, se a roupa, até na roupa, ela falava, vai pôr essa roupa. Entendeu? Então, assim, tem esse processo É, cultural também, é. né? A Será que isso A Thaís gente, enquanto pessoas pretas, até a questão visual, né, da questão de vestimenta, estética, faz diferença. faz Quando a diferença? gente chega no lugar, você tem que estar sempre. Isso, a Érica Januza, que é uma outra atriz que é preta também, ela falou a respeito disso. A gente tem que estar sempre alinhado, arrumado, porque se você chega numa loja, no shopping, de chinelinho de dedo, bermudinha e uma blusinha, você é Ah, mas eu ignorado. também, se eu chegar, eu sou ignorada. Amada, não, é diferente. não, É, É é diferente. diferente. É É diferente. diferente. Você é Vai descolada. no, A vai nós, nas lojas de Uberlândia para sim. você ver como é. não, mas eu me sinto. E Então o povo está me discriminando. é porque É é, difícil. Mas o difícil. atendimento é assim, gente. O atendimento é assim. Amada. Diferente. Mas eu entendo. Eu entendo. O atendimento Por é assim. Você tem que exemplo, estar super arrumado. eu vi uma reportagem da Thaís Araújo e, gente, eu confesso para vocês, eu chorei junto com ela, porque eu não estava acreditando que eu estava vendo uma atriz daquele potencial Uhum. sendo excluída. Qual que foi a reclamação dela? Que a autora da novela É. a colocou, começou por baixo, levantou e depois Derruba ela de novo. derrubou O ela de novo, personagem. o personagem dela. Por que que o personagem dela, que era o personagem central da história, tinha que cair, levantar e cair de novo no final da novela? Ela tem que recomeçar tudo de novo? Falei, minha mãe é mamãe, assim mas é também. assim mesmo, roupa de linho a senhora passa, a senhora sabe como que é. Não, pelo amor de Deus. É sapato assim, limpo, cabelo arrumado, É, roupa, porque a gente chega e é assim mesmo. É a gente chega diferenciado. nos lugares e olha que eu já passei É muito nessas lojas diferenciado, aqui. gente. Quando de- eu trabalhei na Secretaria de Trânsito e Transporte, aqui da Prefeitura de Uberlândia, eu fui a primeira secretária de secretário preta. Quando chegavam pessoas, e aí a secretária anterior ficou, ainda se manteve ali, porque ela era servidora efetiva. E ela se manteve ali junto. Quando chegavam as pessoas para falar com a secretária do secretário, eles falavam, eu quero falar com a secretária do E secretário. você era secretária. E aí eu sorria, e aí ela olhava e falava assim, ela que é a secretária. Mas eu observei isso num evento político outro dia que eu fui. Era assim, eu observei porque né, hoje Uhum. em dia meu olhar é outro, gente. Talvez ninguém tivesse observado isso. Só entrava assistente loira do olho azul. Uhum. Só loira do olho azul. Só. Não tinha
Falei: "Gente, será que não encontrou ninguém capacitado que fosse pardo?". Só loira brancona, Uhum. branquinha mesmo, do olho azul. Eu fiz essa observação interna, assim, na hora Sim. do evento. Porque quando você está na situação de político, o seu discurso, a sua vida tem que condizer com o seu discurso. Uhum. Não é? E eu estava ali, adorei, foi ótimo o evento, foi enriquecedor, eu só tenho elogios, exceto esse. Porque era gritante. Só tinham homens negros, os homens eram todos negros que estavam lá, os homens. E as mulheres todas brancas, branca mesmo. Fazia tempo que eu não via tanta gente branca linda daquele jeito, porque o Ai, eu branco, ou ele é lembro. feio, ou ele é bonito. Bonito, E ele não tem assim como o preto, que você pode colocar um cabelo, você pode colocar uma roupa diferente, um acessório colorido. Não, o branco, ele é sem graça, às vezes, não é? É Ele verdade. nasce bonito ou nasce feio, é assim. Eu acho, porque eu sou apaixonada. Eu chorava quando era criança. Minha mãe prometia que eu ia ficar pretinha. E não ficou. E não fiquei. Mas aí nesse evento que você estava, os homens negros estavam com essas mulheres brancas. Eles são os assessores, Os assessores eram homens negros. homens negros. E as mulheres eram assessoras também? Assessoras. Ah, sim. Porque também, e é importante ressaltar isso também, nesse momento de mês de consciência negra, Mas tinha que uma líder, muitos uma homens senhorinha lá. pretos também preferem assumir, e aí a gente volta naquela É. questão, um relacionamento com uma mulher branca, loira, do cabelo liso, prancheado, por uma questão, muitas vezes, de Social. afirmação, de chegar e falar, eu conquistei a A loira. loira. Entendeu? E isso é muito É muito, triste. é um racismo de um negro contra uma negra, assim, de assumir uma mulher preta e falar, essa é minha mulher. Ele prefere assumir uma branca, mesmo que depois, na madrugada, ele vá atrás, e muitas mulheres pretas, infelizmente, se colocam nessa situação de serem a amante do homem preto, que está na sociedade com uma E mulher eu falo branca, porque infelizmente. eu vivi uma situação dessa com um parentesco. Ele tinha, e essa namorada era mais de 20 anos, linda, uma preta linda, linda, gente. Tô tanto que vocês pensarem. E aí ela se posicionou. Aí ele falou assim: não, eu vou ficar com a fulana porque ela é branca e ele tinha um cargo bom, uma empresa boa, e porque ela eu tenho como apresentar na sociedade. Gente, Questão, isso hoje em dia essa é questão aqui, eu acho assim, quando fala apresentar na sociedade, eu fico pensando que sociedade que é essa? qualquer uma, menos que a preta caiba. Porque é tudo tão coletivo hoje que não existe nem mais como separar o que é sociedade uberlandense. Não, não tem, gente. Sociedade uberlandense são ali 7 famílias. O resto tudo é a cidade toda. Então, assim, você sair para apresentar para quem, né, Não, mas gente? tem Para eventos desfilar. por Para exemplo, desfilar. empresariais, tem eventos ainda Para sociais, desfilar. que aí ele põe a Para ter um branca do lado para troféu. ter um troféu, Para exatamente. todo mundo falar de Para você falar. depois. Para É você ser isso, né? notícia Então, e falar, assim, olha, ele chegou, você viu a loira que ele chegou? perdeu a questão assim, do amor, do sentimento, de Exatamente. você viver É o que é interesse. importante, e você perder a sua vida, deixar a sua vida passar para você viver algo que não te satisfaz, que não te Uhum. traz alegria, né? É verdade. E a vida é tão Por isso que breve, eu curtinha. né? falo que a mulher 45 mais, como nós, né? Uhum. Grazi, 48 mais, quase. A gente chegar na idade que nós estamos hoje, com essa maturidade, entender o que é bom, o que é ruim para nós. O que que nos serve, porque a gente também, quando vai entendendo o contexto social, a gente se valoriza tanto, a gente passa a ser uma mulher soberana, uma mulher de valor, que a gente Sim. passa a não querer mais qualquer coisa que venha pra Como gente. diria um amigo meu, a gente não é mais princesinha, nós somos rainhas, né? Rainhas, Rainhas, é. rainhas. Rainha. Tem muitas princesinhas, E mas nós somos entender que as rainhas. pessoas merecem uma única coisa, só respeito, Exatamente. independente da raça. A gente tem que respeitar qualquer tipo de pessoa. E hoje em dia o ser humano parece que não entende mais o que é respeito.
A gente não anda num trânsito que as pessoas têm o respeito, é difícil conversar com uma pessoa O atendimento é que a muito difícil. conversa dela é respeitosa, que é às vezes Imagino. não interferir tanto, não falar alto, Uhum. né, não se intrometer em assuntos que não são Não, de Chamar. seu que diz respeito. interesse, não se intrometer na conversa do outro, Uhum. né. O respeito hoje pode fazer um podcast gigante, horas e Exatamente. horas para falar sobre respeito, porque as pessoas perderam a noção do que é respeito de fato, né. Então, essa questão racial, ela sempre vai esbarrar na questão do respeito, né. A Isso questão dos cabe a gente, 45 sim. mais vai esbarrar na questão do respeito. Eu respeito essa mulher acima de 45 anos, porque ela já viveu muita coisa, ela conhece mais do que eu, então ela merece estar onde está e não é a idade que vai desmerecer, Uhum. né. Ela tem o seu valor, né. Então a psicanálise diz isso: você tem o seu valor, mulher de 45 anos, porque você adquiriu conhecimento, você sabe onde está, você sabe quais são os seus desejos, você sabe qual que é a sua identidade. Então, para finalizar essa pergunta inicial do que a psicanálise diz a respeito da mulher de 45 anos embora esteja em transição, você está no ápice da sua vida, então você tem a sua identidade reafirmada, os seus desejos reafirmados, né. Então, ao contrário do que a sociedade diz hoje, né. E com relação ao racismo, gente, tem coisa mais ridícula que racismo hoje para mim, não tem mais Em nada mais pleno século ridícula, em XXI. pleno século XXI, gente. Primeiro que nós já nem existe mais uma raça tão olha, vai olhar, vamos falar dados científicos. Pirâmide demográfica brasileira. A pirâmide demográfica brasileira, ela mostra ali em torno de 5% de negros, 40 e poucos por cento de pardos. Se você for somar pardos e negros, dá mais que brancos. Uhum. Uhum. Branco ainda mais. Vamos considerar também que quando faz a pesquisa, pergunta assim: Juliana, você é branca ou preta? Eu falo, eu sou branca. Então, às vezes, eu coloco lá que eu sou branca. As pessoas não sabem diferenciar branco, pardo de negro. Isso, Então, às vezes, tem essa pode ser que tenha dificuldade. mais pardos do que brancos. Então, a maioria da população, ela não é branca mais, tá. Por outro lado, quando a gente analisa a faixa etária, nós já estamos se você entrar no IBGE, pegar a pirâmide demográfica, pegar uma calculadora e somar as pessoas que estão acima de 39 anos dessa tabela, por que acima de 39? Porque o IBGE é de 2022. Uhum. Uhum. Então, essas pessoas já estão acima Já de mais 40 antigo. anos, estão com 43 anos. Sim. Você pegar e somar dos 39 para cima, nós já somamos 109 acima, 109 milhões de habitantes, numa população de quanto? 223 milhões de habitantes. Então, a população brasileira já é uma população envelhecida, Sim. já está mais da metade acima dos 40 anos. O que significa dizer que em políticas públicas, dona Ana, os políticos também têm que pensar que não são só os jovens, mas que as políticas Exatamente. têm que ser voltadas também para as pessoas acima de 40 anos, assim como os empresários, os seus produtos, os seus serviços têm que ter também esse viés dessa idade, porque o share de mercado, o mercado que vai dar retorno financeiro, que já dá, né? Porque deu 31 bilhões de reais até 2024. 31 bilhões Bilhões. só essa faixa etária gastou. E ela gastou sim na internet, ela gastou com produtos de beleza em primeiro lugar. Uhum. Primeiro lugar, produto de beleza. Em primeiro lugar. Então, assim, é um mercado que ainda pegou a aposentadoria, estará aposentado daqui 10 anos, a maioria deles estarão aposentados. Uhum. Que vai, e ainda trabalhando, né? Sim. Porque com 50 anos, bem, você está numa potência de trabalhar, às vezes você não vai trabalhar, você não tem Como energia para trabalhar. fazer exercício físico como você tinha aos 30 anos, né? Mas você tem mente para conseguir trabalhar ainda. Então, as pessoas estarão trabalhando, estarão consumindo. Então, os produtos e os serviços têm que ser pensados para essa faixa Uhum. etária, não só para os jovens. Inclusive, Juliana, eu gostaria de fazer um convite para frente, porque na ocasião da nossa conversa, eu te fiz uma pergunta sobre a pesquisa das mulheres pretas no mercado. Certo. E você disse que não havia feito. Você fez num contexto geral, né? Nós fizemos, De informação. a maioria não era negra da nossa pesquisa, 215 mulheres, Triângulo Mineiro e Sul de Minas.
todas acima de 45 anos. A maioria respondeu parda e branca, minoria negra. Uhum. Com relação à parte financeira, as brancas estão com a situação financeira acima de 45 anos melhor Melhor. do que as negras E e as pardas, porque elas guardaram dinheiro, o restante gastou conforme ganhava. E 5% delas estão numa situação de dificuldade financeira. Não sabem, não tem trabalho, ou foram mandadas embora, ou separaram do marido. A maioria delas, acima de 50%, decidiu separar do marido, porque é uma fase que você questiona isso também. Existe essa questão também importante, inclusive, que as mulheres costumam se separar quando fazem 45 anos, 50 anos, elas querem separar do marido. Já fala, olha o que esse homem está fazendo na minha vida, meu Deus do céu, que eu não larguei dele até agora. hoje. E às vezes o homem quer falar, mas nunca vai falar, né? O homem encontra outras maneiras de encontrar a separação. Então, financeiramente, as mulheres pardas e negras estão numa classificação inferior porque não souberam administrar o dinheiro como as mulheres brancas. Mas eu tenho que fazer uma observação. É uma geração que não aprendeu a lidar com o Não teve dinheiro. educação financeira, Não né? teve educação financeira. Hoje em dia, a gente tem cursos aí de educação financeira gratuito, de vários bancos, inclusive, gratuitos, para que você saiba empreender, como é que você investe um dinheiro. Hoje em dia, até bitcoins, você aprende a investir. Uhum. E se você não guardar um dinheirinho, se não fizer o pezinho de meia, você está sempre apertado. Sim. Acontece que essas mulheres foram vivendo e foram numa geração ali da década de 90, 2000 e começaram a ganhar seu dinheiro e elas mesmas relatam. E elas foram investindo em roupa, sapato e comprar casa, comprar carro. Sempre E bela. a reserva financeira, ela está além disso. Você tem que comprar sua casa, tem que comprar seu carro, mas isso daqui você não pode mexer. Essa reserva financeira tem que continuar lá. E a gente não consegue fazer isso, até porque a gente não ganha um salário assim que justifique você tirar. Meu pai nos ensinou a guardar sempre 10% do que a gente ganhava. Ele falava, é pouco demais, 10%. Eu fiz isso ao longo da minha vida e fez diferença. Faz diferença e eu não deixo de guardar os 10% em nome dele até hoje. Eu lembro dele ensinar no papelzinho o que isso dava no final. E ele dizia assim, mas se você quiser comprar uma casa, esses 10% não pode mexer, isso aqui é para uma crise, situação de crise. Então, você quer comprar uma casa, tem que guardar mais ainda. Então, aí você não vai beber, você não vai sair, você não vai comprar. E hoje em dia, as pessoas, na nossa época, já é uma época mesmo que a gente não tinha educação financeira, a gente não pensava. Hoje em dia, que eu acho que já tem, eu acho não, né? As pesquisas já estão mostrando. O jovem do futuro, ele vai ser 40% mais pobre do que a nossa geração, que já não é uma geração tão rica no Brasil, né? Tô falando só de Brasil, gente. Sim. Porque a educação financeira fora do Brasil, ela é formidável, né? As pessoas saem da escola, inclusive, sabendo marcenaria, serralheria, educação financeira, uma série de coisas que não tem mais, né? Eu ainda peguei uma escola que me ensinou artes plásticas, horticultura, mas, assim, foi uma raridade. Então, assim, as mulheres pardas e negras estão numa situação de dificuldade financeira nessa faixa etária, porque decidiram se separar do marido, ou porque ele faleceu, ou porque foi mandado embora do emprego, estão empreendendo em dificuldade. Isso significa que a média salarial delas é R$ 2.500. E há de se levar em conta também, Juliana, se me permite colocar aqui, que a maioria dessas mulheres pretas e pardas que se separam ficam com a obrigatoriedade de cuidar dos filhos. Sim. E aí, grande literalmente, maioria. vive-se o trabalhar para comer. Para comer, exatamente. Entendeu? Ótima Porque, colocação. assim, é uma realidade que eu observo realmente dentro da minha família, Sim. no meio Família que eu de todo convivo, mundo, Família né? de todo mundo. É. De que realmente as mulheres pretas e pardas, quando se separam, eu sou prova viva disso, os filhos ficaram comigo. Ficam. E aí, pensão pra quê, né? É melhor você nem mexer pra A evitar dor de mulher, cabeça. falando direito, a mulher tem muito receio, a mulher tem uma coisa que eu brigo muito. Eu brigo muito Adoro. com as minhas clientes, mas brigo mesmo. A Ana já fui terapeuta dela, ela sabe que, como a gente falava, o chicote estala. Né? As mulheres, elas falam assim, não preciso desse homem, não quero nada dele. Gente, deixa de ser burra, Isso é ignorância, realmente. deixa de ser Mas boba. tem casos que é melhor você nem mexer, porque É melhor nem realmente mexer, mas deixa pra lá. aí então,
assume que você vai passar aquela Vai necessidade, vai passar. passar. Eu sei que às vezes nem brigando, o Não cara sai, então. Não sujeito sai. vai. Mas Sai assim, com Melhor ter dinheiro. paz que mas ter razão. Não, então fica longe de mim. Tá bom. acontece muito dela poder sim ter e Sim, ela não tem querer direito, ter, porque ela não inclusive. quer que ele veja a criança, não quer, etc. Mas assim, lembrando sempre que a pensão não é para a mãe, a É pensão pra... é para a criança, gente. Não, eu vejo realidade ainda dentro da minha família, daquelas que foram atrás de pensão, ter que quase assim se humilharem naquela Mendigar. data para que chegue a pensão e ainda ouvir Hoje em dia manda prender, desaforos, né? né? No sentido de o que está fazendo com a pensão? Gente, a pensão. É muito pouco. Amada, mal dá para comprar a carne da semana e a pessoa tá achando que deu assim milhões, sabe? Rapaz, vira homem Fala antes de falar isso sério, você tá comigo. falando sério que Ai, esse ai. valor você acha que dá para fazer o quê, querido? Meu marido, eu falo para ele que eu não posso separar nunca dele, né? A Porque a Juliana. pensão que eu vou pedir para ele Vai deixar ele com a roupa do corpo. não vai ter jeito de eu Advogada. esconder. Ai, Uma Juliana. amiga minha também falou para o pai dela, não, eu acho melhor você não pensar Não nisso, mexe Não comigo, resolva não. separar. porque Agora que eu estou há 35 anos com você, não mexe comigo, não. ela tem 32. Ela falou, não, não vamos separar. Deixa como está. Deixa como está. Meninas, eu gostaria de agradecê-las aqui pela oportunidade de ter esse bate-papo bem bacana, Delícia. franco, Delícia. voltado a nós mulheres 45 mais e a parte do racismo estrutural, né? A oportunidade de falar sobre esse assunto de uma forma mais aberta, até com uma Sim. mulher preta, empreendedora, né? Com a Juliana também. Vou tirar a formalidade. Não, É. doutora. Juliana Cardoso. Claro, somos amigas. Assim, eu fico muito feliz quando a gente consegue trazer um conteúdo que realmente a gente consiga entender, consiga realmente, de fato, falar, não, essa é uma pauta em que eu vivo a realidade, né? As questões psique, as questões profissionais, da sociedade, como que eu preservo meu nome dentro da sociedade, sendo uma mulher preta, né? Sendo uma mulher estudante, como que eu me vejo hoje, a busca minha pela minha identidade, e a gente saber que a gente olha no espelho e fala assim, não, eu tenho a minha identidade. Sim. Né? Fico muito feliz com a sua presença, Juliana. Obrigada Grazi pelo convite. também. Fiquei muito feliz Viu? também. E num próximo momento, Juliana, creio que você vai fazer a pesquisa para mim sobre as mulheres pretas, porque nós vamos voltar a nos falar. Ah, será um prazer. Muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com você, com a Juliana. Um prazer Obrigada. conhecer. Muito obrigada pelo convite. Fiquei honrada e estou aqui disposta a somar com você, sim. Tá? Obrigada, Muito viu? obrigada e que tenhamos outras oportunidades de estarmos reunidas. Ana, Sim. parabéns, viu? Muito obrigada, Parabéns, menina. nós te conhecemos, essa mulher forte aí, empreendedora da sua vida também, né? Muito orgulho de onde você chegou. E assim, muito feliz de estar aqui, viu? Muito mesmo. Muito obrigada. Espero que da próxima vez nós possamos falar novamente a respeito da Branide. Eu vou fazer essa pesquisa para você e será um prazer acompanhá-la nessa obrigada. jornada mais uma vez.